transforme o seu mundo. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje à noite. E o título da mensagem dessa palavra chama-se A Origem. Nós vamos fazer uma inserção da sua mente na origem. Amém? Na realidade, nós vamos desmascarar, nós vamos abrir o leque, nós vamos botar uma lupa, nós vamos enxergar com mais clareza o que a Bíblia fala sobre o mundo espiritual. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Tudo o que acontece no nosso mundo chamado natural são consequências de atividades que acontecem num mundo paralelo, invisível, conhecido como o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele faz parte da sua vida, creia você nisso ou não. Hoje nós temos pessoas que dizem que não creem em Deus, não creem em nada, que quando o homem morre, ele acaba. Muitas das pessoas se autodenominam como ateus, não creem em nada, mas na realidade até os ateus creem em alguma coisa, porque eles estão crendo que Deus não existe. Então os ateus criaram uma religião chamada ateísmo. É uma crença que crê que Deus não existe. Na realidade existem vários tipos de crença. Pessoas creem em muitas coisas. E por que eu quero abrir o leque? Por que eu quero desmascarar assim, na cara mesmo, bem claramente, a respeito disso hoje à noite? Porque o Brasil é um país muito místico. O Brasil, naturalmente, pela sua colonização e pela miscigenação de raças que nós temos, nós adaptamos, nós absorvemos muitas religiões. E eu falo entre parênteses, por quê? Porque a palavra religião em latim, a nossa língua é um latim, essa palavra em latim fala-se religare, isso eu aprendi com meu avô Custódio desde novo, e essa palavra religare nada mais é do que reconciliação do homem com Deus. E a única pessoa que reconcilia o homem com Deus chama-se Jesus. Então, religiões não existem. Todos os caminhos não levam a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Só existe uma porta para entrar no céu, só existe um caminho para trilhar e para receber de Deus e para viver de Deus o propósito que Ele tem para você na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, o propósito de Deus para o qual você nasceu para cumprir, que Deus tem para você guardado, os planos, os caminhos de Deus para você, são bons, perfeitos e agradáveis. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Está escrito na sua Bíblia, em Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo, ele nos revelou isso pela fé. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável e ela é boa. Mas as pessoas só experimentam essa vontade de Deus em suas vidas, elas só vivenciam isso quando elas renovam o seu entendimento. E com a renovação da mente, da sua maneira de pensar, você começa a ficar mais seguro, você começa a entender mais. E você começa então a ser transformado. Na realidade, Deus está querendo transformar a sua mente, a qual você passou a sua vida inteira aprendendo coisas no seu dia a dia, e muitas das coisas influenciadas por pessoas que não creem em Deus e não conhecem a Deus. Deus está querendo que você delete isso tudo e comece a digitar na sua mente, comece a inserir no seu contexto, do seu HD mental, a origem real, o pensamento original que Deus tem para mim e para você. Sabe, a Bíblia fala que no começo, e eu vou entrar no começo com vocês aqui, porque nós estamos falando sobre a origem, mas a Bíblia fala sobre os dois primeiros filhos de Adão e Eva, depois da queda do homem, depois do conhecido pecado, né? A desobediência que eles tiveram. E o mais velho chamava-se Caim e o mais novo Abel. A maioria das pessoas, ou todo mundo, até os ateus conhecem essa história. Caim e Abel. Eu cursei pelo menos alguns semestres, antes de fazer faculdade no exterior, algum pouco de direito, uma universidade aqui no Rio de Janeiro, e em direito criminal, esse é o exemplo do primeiro homicídio no mundo, né? Como Caim matou Abel. E nós vemos lá que depois que Caim matou Abel, Deus, ele não matou Caim. Porque Deus não veio para matar ninguém, Deus não mata, Deus dá vida. Deus é amor, Ele é doador da vida, Ele não tira a sua vida.
Ah, Deus pesou a mão e matou fulano de tal. Não, não foi Deus que matou. Todos nós sofremos as consequências das nossas escolhas aqui na terra. Deus é apenas um juiz, e se a pessoa não se julga, Deus acaba julgando. Mas não porque Ele quer castigar, mas porque Ele tem que julgar as nossas ações. Existe um juiz no universo, chama-se Deus. Deus não é um título, Deus é o que Ele é. Amém? Caim, então, depois de ter cometido aquele primeiro homicídio na terra, Deus o baniu, botou uma marca nele. A Bíblia diz que ele foi para outras terras e lá teve esposas e começou a ter filhos. E a Bíblia fala até da genealogia de Caim. E a Bíblia fala como que aqueles povos que vieram de Caim, aquele filho de Adão, como que eles cresceram. A Bíblia fala, é muito interessante como Gênesis explica isso. A Bíblia fala que da geração de Caim, dos filhos, dos descendentes dele, saiu pessoas, homens que começaram a desenvolver instrumentos cortantes, facas, começaram a evoluir. Eles começaram a construir casas, foram os primeiros povos que construíram tendas e casas e começaram a evoluir. Descendentes de Caim. Olha que coisa interessante. Só que esse povo todo, eles cresceram e se multiplicaram sem o conhecimento de Deus. Porque Caim, quando foi banido, ele não passou para os seus descendentes o conhecimento de Deus. E nós vemos isso porque toda aquela geração ficou afastada de Deus. Então perceba que Adão, mesmo depois de ter pecado, ele passou para os seus filhos o conhecimento de Deus. Ele passou para os seus filhos como agradar a Deus. E a maneira que nós agradamos a Deus é como? Pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito na sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque aqueles que chegam perto de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é recompensador. Ele tem um galardão para aqueles que o buscam. Você não está aqui em vão. Você que está vendo esse programa pela televisão não está vendo em vão. Você que está assistindo esse DVD, escutando um CD agora, não está vendo em vão. Você está aqui e vai receber algo de Deus hoje aqui. Simplesmente porque você veio aqui. Alguns vieram de longe. Tem uma irmã que veio de Japeri pela primeira vez aqui. Falou comigo no começo do culto. Então perceba, irmãos, que é impossível chegar perto de Deus e sair de mãos vazias. Mas eu quero que você entenda o seguinte. O Caim, ele não passou aquele conhecimento que recebeu do seu pai Adão para a sua descendência. E toda aquela descendência, todos aqueles povos que evoluíram na terra e se espalharam pela terra, que vieram de Caim, eles cresceram com a sua própria ideia, com o seu próprio humanismo, cresceram vivendo para si. E todos esses povos começaram então depois a se corromper nos seus próprios desejos e vontades, começaram a se corromper nas suas ideias, porque o pensamento humano caído, ele é terreno, ele é diabólico. Então, vamos entender um pouco sobre essa origem, porque na realidade, devido a todo o misticismo que existe no nosso país, muitas vezes nós damos muito valor a certas coisas espirituais que não deveríamos dar, e muitas vezes nós damos pouco valor a outras coisas que nós deveríamos conhecer mais. Então acompanha comigo o que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Eu tenho certeza que você vai achar rapidinho esse versículo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A origem. Bom, acho que a pessoa não precisa nem ler, né? Gênesis 1:1 diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Olha que coisa impressionante. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aí no versículo 2 a Bíblia já fala, bota o versículo 2 na tela também para as pessoas lerem. A Bíblia já fala que a terra, ela estava sem forma e vazia. Havia trevas que cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que coisa interessante. No versículo 1 nós vemos que a terra, ela foi criada por Deus. Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. A terra estava com uma aparência destruída, deformada, estava inundada. Ela estava... provavelmente o sol não estava brilhando porque havia escuridão, e aonde o sol não brilha, a água não evapora, então ela estava totalmente inundada, totalmente deformada. Olha que coisa interessante. A terra, de Adão para cá,
desde que nós conhecemos na Bíblia e fizemos a conta, você pode contar 6.000 anos, 6.010, né? Nós estamos em 2010. Mas a Terra tem muitos milhões de anos, muito mais do que 6 milhões de anos. A Terra ela tem bilhões de anos. Sabe, existe uma coisa que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 desse capítulo 1 de Gênesis. Entre o versículo 1 e o versículo 2, algo aconteceu, algo que os cientistas hoje em dia tentam explicar quando eles tentam teorizar acerca da criação do mundo, né? A ciência ela não aceita a Bíblia. Ela só aceita o que ela pode observar. Na realidade, a ciência, a base da ciência é a observação, é a experimentação. Você experimenta, observa, aí você faz uma teoria sobre aquilo. Então a ciência ela trabalha assim. A ciência ela não crê, a ciência ela apenas vê, ela só pode crer no que ela vê. Então perceba que a ciência ela busca maneira de explicar toda a criação do universo e quando ela tenta buscar todo esse tipo de resposta, ela acaba depois não encontrando resposta para outras coisas, né? Que é por que nós existimos, por que estamos aqui, para onde nós vamos, essa coisa toda. Então perceba que nós temos um livro chamado a Bíblia, que nos fala sobre tudo isso. E esse capítulo 1 de Gênesis, entre o versículo 1 e o versículo 2, aconteceu uma coisa, um cataclisma, talvez algo parecido com o que os cientistas nos apelidaram de o grande Big Bang. Alguém já viu falar sobre isso? Quando houve aquela explosão no universo, quando começou a formar a Terra, aquele pó da Terra. A Bíblia já fala sobre isso há muito tempo. Na verdade, esse Big Bang aconteceu mesmo. E aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Entre o versículo 1 e o versículo 2 desse capítulo 1 de Gênesis, aconteceu um Big Bang. Porque Deus disse que a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2, a Bíblia diz que a terra estava completamente deformada e inundada, estava numa escuridão completa. Então, eu peguei esse versículo 2 em hebraico, e eu vou falar para vocês aqui em hebraico, porque eu não sei falar, mas pelo menos eu decorei essas letras, essas palavras aqui. Haaretz, versículo 2, Haaretz, a terra, Riei, se tornou, estava, na nossa tradução em português fala ela estava, mas em hebraico, Riei significa ela se tornou. Perceba que se ela se tornou, porque ela era alguma coisa antes, amém? Ela se tornou o quê? Tohu vabohu, ou seja, sem forma e vazia. Se ela se tornou sem forma, é porque antes ela tinha uma forma. Ela era perfeita quando foi criada. Se ela está vazia, é porque antes ela estava cheia. Se ela se tornou vazia, é porque antes ela estava cheia. Eu pego esse copo d'água aqui, ele está quase cheio. Até o final dessa mensagem aqui eu vou beber ele todo. Ele vai se tornar vazio. Então perceba que a Bíblia diz, Haaretz, a terra, Riei, se tornou, Tohu vabohu, sem forma, ela se tornou deformada e vazia. Deus, tudo que ele cria perfeito. Tudo que Deus faz, ele faz perfeito. Se você quiser algumas base bíblica para isso, você pode abrir comigo em Isaías 45, versículo 18. Vamos ver o que o profeta falou aqui. Esse é um dos maiores profetas da Bíblia, né? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e que fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Deus a criou perfeita. Ele a criou para ser habitada. Amém, irmãos? Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. Olha o que a Bíblia diz. As suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. Aleluia. Quer mais um? Mais um então. Tem vários aqui. Eclesiastes, vamos ver o que Salomão falou, capítulo 3. Salomão também falou uma coisa aqui.
sobre como Deus faz as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. E para terminar, eu tenho mais uma aqui. Salmo 18, versículo 30. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é aprovada, Ele é um escudo para todos os que neles confiam. Então veja, irmãos, que a Bíblia, ela fala várias vezes que quando Deus faz uma coisa, Ele faz perfeito, Ele faz formoso. Ele criou a terra para ser habitada, Ele não criou a terra deformada. Então algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Foi o que os cientistas chamam de Big Bang. Sabe, na realidade, antes de Deus criar os céus, e essa palavra céus, em hebraico não quer dizer apenas esse céu que você está vendo aqui, da estratosfera, troposfera, esse céu azul, não. Os céus também faz parte do universo e tudo mais. Os céus além, né, o segundo céu e terceiro, onde ele habita hoje, no país invisível dele, né, na glória. Antes de Deus criar os céus, essa palavra em hebraico fala Shamaim. Deus criou os anjos. Olha o que a Bíblia diz. Jó, capítulo 38. Vamos ler do 4 ao 7, está escrito assim. Olha o que Deus perguntou para Jó. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Me faz saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu como um cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã. Quem são as estrelas da manhã? Os anjos. Quando juntos cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus, está falando dos anjos, bradavam de júbilo, porque existem várias classes de anjos que eu vou te mostrar aqui. Então perceba que os anjos foram criados antes de Deus criar os céus e a terra. Os anjos acompanharam a criação, desde o Gênesis 1, acompanharam o que aconteceu depois. Então vai raciocinando comigo. Os anjos estavam presentes, e Colossenses capítulo 1, Paulo também fala isso, no versículo 16. Agora, a Bíblia, ela nos diz que Deus, quando criou a terra, no versículo 1, no capítulo 1 de Gênesis, quando ela era perfeita na sua criação, originalmente, quando ela foi feita em toda a sua formosura, Deus, inicialmente, ele botou a terra na mão de um anjo. Ele deixou a autoridade ali, o governo da terra na mão de um anjo. O nome daquele anjo era Lúcifer. Lúcifer, ele tinha um ofício, um cargo, ele tinha um posto. Deus o botou nessa terra, nesse planeta, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, para fazer uma coisa, para governar aqui de uma certa maneira. Ele deu autoridade e poder. Olha o que a Bíblia diz, quando fala sobre Lúcifer. A Bíblia diz assim, filho da alvorada. E a Bíblia diz que 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos estavam debaixo dele, sob a sua autoridade. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 14, no versículo 12, a respeito de Lúcifer. Isaías 14, versículo 12. Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Olha que interessante que a Bíblia diz a respeito de Lúcifer. Primeiro fala que ele foi destronado, porque a Bíblia fala que ele tinha um trono, e nós lemos aqui que a Bíblia diz que ele disse certa vez para ele: eu vou elevar o meu trono acima das nuvens, aonde habita Deus Altíssimo, lá na banda no norte.
E quando você começa a entender isso, você começa a entender que esse anjo, Lúcifer, ele tinha um trono. Se ele tinha um trono, ele reinava em algum lugar. E o trono dele estava abaixo das nuvens, ou seja, aqui nessa terra. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a terra era perfeita. Lúcifer estava aqui reinando, governando, tinha uma atribuição dada por Deus. Amém, irmãos? Ele não ficava no céu, ele tinha passe livre, ele tinha green card, ele era naturalizado, ele podia ir no céu e voltar. Ele se apresentava a Deus. Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Eu não quero que você fique crendo no que eu estou falando, não. Eu vou te mostrar na Bíblia, amém, irmãos? Olha que maravilha. Então, a Bíblia diz, Isaías 14, versículo 12, que ele foi derrubado. A Bíblia fala no final do versículo que as nações viram ele cair. Olha que interessante que a Bíblia fala. A Bíblia fala que as nações viram a queda de Lúcifer. Ou seja, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que existia povos aqui na terra. Antes da criação do homem, povos existiam na terra. Lúcifer governava sobre esses povos. E todos esses povos viram a queda desse anjo de Deus. Ezequiel capítulo 28 também falou uma coisa a respeito de Lúcifer, mostrando de novo como que Deus é perfeito quando ele cria as coisas. Diz assim: você era inculpável, era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Olha que interessante, ele foi perfeito, ele foi criado perfeito em todos os seus caminhos, inculpável, até o dia que ele achou uma maldade no seu coração. Sabe, gente, uma das coisas que esse versículo me mostra é o seguinte: anjos também têm livre-arbítrio. Anjos também podem escolher obedecer a Deus ou não. Lúcifer era um deles, e ele escolheu desobedecer, foi achado maldade no coração dele. Está entendendo isso? Os anjos hoje estão nos servindo, são nossos co-servos hoje aqui, daqueles que hão de herdar a salvação, de acordo com Hebreus 1, de 14. Esses anjos, eles estão servindo a Deus porque eles conhecem a Deus, eles viram a Deus, eles veem a Deus, e eles escolhem servir ao Deus da glória. Mas existiu o próprio Lúcifer e um terço dos anjos que estavam sobre ele, que decidiram ir contra Deus. A maioria de vocês conhece a história. Então, veja que coisa maravilhosa. Ezequiel, ele começa a descrever um pouco como ele era fisicamente. E se você continuar lendo o capítulo 28 de Ezequiel, nessa passagem que ele fala sobre Lúcifer, que ele estava se referindo a Lúcifer, diz que ele era lindo, e no seu corpo existiam engates, tubos de ouro, pífaros, tambores. É difícil imaginar isso e ver isso como se fosse bonito, né? Desde que eu era criança na igreja, eu aprendi que Lúcifer era o regente do coral do céu. Não tem nada disso. É que na realidade a música é algo poderoso. A música é algo muito poderoso. A música é tão poderosa que quando chegar no céu você vai escutar música a eternidade inteira. E música muito boa, né? O pessoal sabe tocar lá bem, né? Profissa. Meu Deus. Mas o negócio é que a música é tão poderosa que ela te faz lembrar coisas. Ela te leva, ela cria ambiente. A Bíblia diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. Na presença de Deus há louvores. A música, ela traz alegria. Se você ouvir uma música numa época ruim da sua vida, se você escutar ela mesmo estando numa época boa, você vai lembrar daquilo ruim que você escutou. Quando você escuta música, você vai lembrar daquilo ruim que você passou. A música tem esse poder, sabe? E ao contrário também. A música tem o poder de trazer lembranças, de levar, de transportar você para outra dimensão. Tem uma passagem no Velho Testamento que fala sobre o profeta Eliseu e como ele ficou com raiva de ver o filho de Acabe, um homem que perseguiu Elias, que era o mentor dele, né? O rei Acabe de Israel. E a Bíblia fala que esse filho de Acabe um dia veio se consultar com Eliseu, clamando por uma direção de Deus. E ele estava com tanta raiva, aquele profeta ungido de Deus, aquele homem de Deus, o maior profeta de Israel na época, sucessor de Elias, Eliseu, o homem que tinha porção dobrada da unção de Elias. Ele estava tão na carne, com tanta raiva, que ele deu um fora naquele rei de Israel. E ele falou assim: olha, vai ter com seus deuses, vai procurar seus cartomantes lá, vai jogar seus búzios, vai fazer o que você quiser. Agora você vem me perguntar direção de Deus? Você perseguiu Elias a vida inteira, você persegue a gente, não quer saber, agora que está passando um perrengue, agora que você quer saber de Deus? Ele estava tão na carne naquela hora, Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu, mesmo com raiva, ele
por causa de Josafá, que era o rei de Judá na época, que era temente ao Senhor, por causa daquele homem, ele decidiu então buscar a orientação de Deus para salvar aqueles 3 reis que estavam passando um problema no deserto, iam morrer ali. E sabe o que a Bíblia diz? Eliseu estava com raiva, Eliseu estava irado, porque aquele, era Jorão, se não falo de memória, foi buscar orientação com ele. Sabe o que ele diz? A Bíblia diz assim, Eliseu mandou chamar um músico, e o músico começou a tocar. E quando o músico começou a tocar, Deus falou com Eliseu. Olha que coisa interessante. Saul, quando estava sendo atormentado por espíritos malignos, porque ele já tinha desobedecido a Deus, estava numa pior. Ele chamou um músico. Olha quem escolheram para ir lá tocar uma guitarra para ele. Davi. Davi pegou a viola e foi lá tocar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Começou a cantar para ele. As músicas que ele cantava lá na roça, lá cuidando das ovelhas do pai. Enquanto Davi cantava, diz a palavra de Deus que aqueles espíritos malignos saíam de cima de Saul. Todo mundo se sente bem no meio dos louvores. Você pode pegar um ateu, bota a música, bota um louvor de adoração ao Senhor, ele vai sentir bem naquele lugar. Música prepara o ambiente para a glória de Deus. Amém? Então a Bíblia fala que Lúcifer, a Bíblia, Ezequiel, ele retrata, ele descreve o corpo, como ele era fisicamente. A Bíblia diz que ele tinha pínfaros, ele tinha tubos, ele tinha tambores, como se fosse tubos mesmo, engates no seu corpo. E é difícil nós imaginarmos isso, uma figura assim, ser bonita. E ele era bonito, ele era lindo. A Bíblia diz que ele era tão lindo, tão perfeito. E sabe, aqueles tubos, quando o vento passava através dele, saía som, saía música de adoração daquele querubim ungido. Como era perfeito, como era maravilhoso aquele filho da alvorada. Ezequiel capítulo 28. Antes de eu falar um pouco mais, deixa eu te mostrar as 5 classes de anjos que existem de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala sobre 5 classes. Deus é muito organizado, gente. Sabe, o reinado de Salomão foi o mais organizado, mais, vamos dizer assim, o reinado que mais teve sucesso, que mais cresceu, que mais entendeu sobre hierarquia, sobre administração, gerenciamento. O reinado de Salomão foi algo estupefante. Outros reis vinham ver o reinado dele, como ele fazia, como ele administrava. Sabe, era coisa assim tremenda. Por quê? Porque a sabedoria dele veio de Deus. Ou seja, ele começou a fazer coisas assim como Deus fazia nos céus. Então quando você chegar no céu, você vai ver que no céu existe muita hierarquia. Você vai ver que no céu existe muita ordem. Amém? Deus, ele é um Deus de ordem, um Deus de moderação, de equilíbrio, de hierarquia, de organização. Então, existem 5 classes de anjo. A Bíblia fala em Isaías capítulo 6 sobre os serafins. E esses serafins são aqueles que revelam a glória de Deus, ficam diante da presença de Deus, clamando que Ele é santo, santo, e ficam falando quem Ele é. E toda vez que eles olham para Deus, Deus está diferente, que Deus, Ele é a multiforme presença de Deus, é algo tremendo, maravilhoso, e eles ficam clamando aquilo. A Bíblia fala também sobre os querubins, Ezequiel do capítulo 1. Os querubins são protetores da glória de Deus. A Bíblia fala sobre os seres viventes, Apocalipse capítulo 4. São aqueles anjos que têm 6 asas, 2 cobrem o rosto, outras 2 o corpo, outras 2 os pés. E é muito interessante também. A Bíblia fala sobre os arcanjos. Quem são os arcanjos? São líderes, são guerreiros, são mensageiros. Temos o caso de um dos líderes que trabalhavam para Israel, trabalha até hoje, o Miguel, né? Aquele conhecido como Miguel. E de muitas denominações pentecostais, a pessoa fala assim, vem Miguel, vem Miguel. A pessoa não sabe... A pessoa não sabe nem o que está falando. É um arcanjo guerreiro que trabalhava especificamente para Israel. Brigou com Satanás certa vez pelo corpo de Moisés e tudo. Gabriel, por exemplo, é um arcanjo também, mas era mensageiro. Ele veio falar com Maria acerca do nascimento de Jesus, veio falar com Zacarias acerca do nascimento de João Batista e tudo mais. São arcanjos. E a última classe são os anjos. Os anjos são seres celestiais que não têm asas, eles têm a aparência de um homem, como se fosse um homem novo, assim. Apóstolo Paulo fala que quem é hospitaleiro, às vezes recebe em sua casa anjos pensando que eram homens. Isso para nos mostrar que nós devemos ser hospitaleiros. Eu já passei por uma ocasião na minha vida que eu tenho quase absoluta certeza, isso é uma redundância, eu sei disso, mas que
aquele encontro que eu tive com aquela pessoa foi um encontro físico, celestial, vamos dizer assim. Sabe, eu creio que nesses dias de hoje, nos últimos dias que nós estamos vivendo, que estão antecedendo o arrebatamento da igreja, eu creio que mais atuações celestiais vão ser vistas na terra, fisicamente. Você vai ver isso, fisicamente. Fique ligado nessas coisas, porque isso vai acontecer. Então, existem 5 classes de anjos, já está acontecendo na realidade. Lúcifer, então, ele era um tipo de anjo diferente. Por quê? Porque ele ocupava 2 ofícios. Ele ocupava 2 cargos. A Bíblia diz que ele era um arcanjo que tinha um ofício de querubim. Era um guerreiro que tinha um ofício de proteger a glória. E a Bíblia ainda diz mais, diz que esse tipo de anjo, esse filho da alvorada, esse Lúcifer, ele foi como nenhum outro ser celestial foi, porque a Bíblia diz que ele foi um querubim ungido. Irmãos, nós temos que atentar para esses detalhes. Olha que coisa interessante, quando a Bíblia fala que Lúcifer era um arcanjo que tinha um ofício de querubim ungido por Deus. A unção é uma arma espiritual. Eu vou pregar mais especificamente sobre unção futuramente, mas a unção é algo que nós hoje temos. A unção é Cristo. Cristo, a palavra Cristo significa o ungido de Deus. Cristãos são os ungidos de Deus. Se você é um cristão, se você nasceu de novo através de Cristo Jesus, você já é ungido de Deus. Você não precisa sair por aí caçando unção, você já tem uma unção. Cristo já está dentro de você. Essa é a esperança que o mundo tem de ver a glória. Cristo em nós, essa é a esperança da glória. Então a questão não é quanto de Cristo você consegue, mas quanto de Cristo você põe para fora, amém, irmãos? Manifestando a unção que quebra o jugo do pescoço das pessoas e afasta o fardo pesado dos ombros das pessoas. A unção faz isso, a unção faz mais, a unção ensina, a unção é uma arma tremenda. Então, quando a Bíblia fala que Lúcifer, aquele tipo de anjo, arcanjo, no ofício de querubim, ele era ungido, a Bíblia está falando uma dica para nós aqui. A Bíblia está nos falando que Lúcifer passou, e ninguém sabe quanto tempo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, administrando a terra, e ele passou não sei quantos milhares de anos, sabendo, entendendo e usando a unção. É por isso que hoje Lúcifer não existe mais, hoje ele é Satanás. É por isso que hoje Satanás, ele consegue derrubar até os ungidos de Deus. Quando os ungidos de Deus são ignorantes, não conhecem o que tem em Cristo, não conhecem quem são em Cristo. Está entendendo isso? Por quê? Porque ele foi ungido e sabia usar a unção, e ele sabe que se você não sabe usar a unção, ele consegue te derrubar. Então não é porque você está em alguma igreja, não é porque você tem carteirinha de membro em alguma igreja, que o diabo não vai conseguir te derrubar, não. Não é porque você faz campanha em alguma igreja, ou faz uma corrente de oração, que o diabo não consegue te derrubar, não. Você tem que aprender a usar o que você tem, e as suas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para derrubar principados, potestades, autoridades, e todos os dominadores nesse mundo no século vindouro. Nossas armas são espirituais, nós temos que aprender a usá-las. Efésios capítulo 6. Então perceba, irmãos, que esse tipo de anjo que existiu, esse Lúcifer, ele era um arcanjo com um ofício de querubim e foi ungido por Deus. Nenhum outro foi ungido. Então ele sabe usar a unção. Isso o torna um pouco perigoso para quem não sabe. Por isso que o profeta Oséias falou no capítulo 4, versículo 6, o meu povo, diz o Senhor, está sendo destruído na terra porque lhe falta conhecimento. Não é porque o diabo, Satanás, Beelzebu, o inimigo espiritual da nossa alma, desse século, não é porque ele pode fazer, ele não pode fazer nada. Ele só faz trabalhando muito, aproveitando a ignorância das pessoas aqui e ali, tentando fazer de bicho papão, fazendo as coisas para tentar criar um grande, e você ficar com medo, não saber usar o que você tem. Ele foi um anjo, um querubim ungido, e ele foi rebaixado por Deus. Ele caiu. E você é filho de um Deus altíssimo. E ele é baixíssimo. E você é altíssimo. A
posição é muito diferente, irmãos. Eu estou antecipando, olha lá. Lúcifer então pecou, e a Bíblia diz que a maldade foi achada no coração dele, e outras traduções diz que o orgulho foi achado no coração dele, e eu nunca entendi isso direito. Eu pensava que porque ele se achava muito bonito, talvez fosse também, mas não era somente isso. A Bíblia fala mais, porque aqui em Ezequiel, no capítulo 28 também, se você continuar lendo essa passagem, Ezequiel está falando sobre o rei Tiro, mas de repente ele fala essa passagem se referindo a Lúcifer, e no versículo 18, ele diz o seguinte, bota aí Ezequiel 28, 18 para todos lerem, abre sua Bíblia aí, ele ia junto comigo para você entender da onde que saiu o orgulho dele, qual era a atribuição desse querubim, já que nós estamos revelando um pouco sobre isso hoje. Diz assim, por meio dos seus muitos pecados, e olha o que a Bíblia diz, do seu comércio desonesto, olha o que a Bíblia diz. Tem outras traduções que falam pelo meio do seu tráfico, o seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Está falando de Lúcifer. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Olha que coisa interessante. Você já viu aqueles desenhos animados, aqueles filmes de ficção científica, que o bicho lá, o bicho do mal, pega fogo, acaba assim, exatamente isso que aconteceu com o Lúcifer. Tudo isso é inspiração que veio dele, aconteceu com ele, ele quer que todo mundo fique pensando que os outros vai acontecer também. Aconteceu com ele. Dele saiu um fogo, que o fogo saiu de dentro dele, consumiu e ele virou cinza, virou nada. Ele que tentou tirar o lugar de Deus, ele nem guerreou com Deus. Começou a sair um fogo de dentro dele, o consumiu, ele virou cinza. E a Bíblia diz que ele se tornou um abominável, ele se tornou uma coisa horrorosa, e à vista de todos os que observavam, anjos observavam aquilo, e aqueles povos que existiam na terra também observavam. Olha que interessante. Todo mundo viu Lúcifer caindo, sendo acabado, destruiu. Agora Lúcifer não existia mais. Aquele filho da alvorada não existe mais. Deus não criou o mal, gente. Eu quero que você entenda isso. Lúcifer foi criado perfeito diante de Deus. Lindo, perfeito, inculpável. Ele decidiu pecar. E pelo seu comércio desonesto. Agora, deixa eu explicar rapidamente. Eu estou terminando. O comércio desonesto de Lúcifer, a atribuição de Lúcifer era a seguinte. Eu estou falando sobre a origem aqui, uma dispensação antes do homem ser criado. Lúcifer, ele tinha uma atribuição, a Bíblia fala que ele andava sobre as pedras fumegantes diante da presença de Deus. O que ele fazia? Na realidade, ele estava aqui na terra reinando, tinha muitos povos aqui, ele tinha um trono, e ele tinha acesso aos céus, ele ia até os céus, e chegava diante do céu, ele via toda aquela glória, todo aquele conhecimento, e ele trazia para a terra, e através dele todos os povos da terra conheciam quem era Deus, ele mostrava para todos os povos da terra aquelas glórias, aquelas maravilhas. Ele era o filho da alvorada. Mas de repente ele começou a pensar, de alguma certa maneira, não sei qual foi a razão, que ele começou a pensar que ele também poderia receber um pouco daquela glória para si. Porque quando ele mostrava toda aquela glória, toda aquela bondade de Deus, os povos que existiam na terra começavam a glorificar a Deus dos céus. Então ele começou a fazer um comércio desonesto. Ele começou a guardar um pouco da glória para si e mostrar que ele também era. Está entendendo como é que foi a história? Ele começou a fazer isso, trazer para si a glória. E uma coisa que Deus não reparte com ninguém é a sua glória. Amém, irmãos? Toda a glória seja dada a Deus. Então ele corrompeu a palavra. Ele ia lá, ele escutava a palavra de Deus, ele trazia para aqueles povos entenderem e começarem a conhecer e louvarem a Deus dos céus. Chamaim, Deus do Chamaim. Mas, de repente, ele começou a desonestamente corromper isso, guardar a palavra, guardar o louvor para si. Esse era o comércio dele. Em vez de levar para Deus, ele guardava para si o louvor. Começou a pecar pelo seu comércio, pelos muitos pecados, pelo seu comércio desonesto, você caiu, diz a palavra. Olha que interessante. Sabe, foi exatamente aí nessa hora
que virou o versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Lúcifer, quando ele arquitetou o seu plano e levou aquele terço do céu e subiu aos céus, na banda no norte, acima das nuvens, chegou diante de Deus e quis tomar um lugar. Lucas capítulo 10, versículo 18, o próprio Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio na terra. Então ele foi consumido, caiu como um raio. Eu tenho outras referências bíblicas aqui. Jó 9, versículo 5, Jeremias 4, 23, Isaías 24, 1, Salmos 104, todos esses refletem e falam sobre como ele caiu. Então Lúcifer caiu e quando ele bateu na terra, pum! A terra que era perfeita, do versículo 1, capítulo 1 de Gênesis, então ela foi deformada. Os povos viram aquilo, e tinham povos aqui, eles viram e todo mundo morreu na inundação. Existiu um dilúvio antes do dilúvio de Noé. E esse dilúvio de Lúcifer, de Satanás, foi muito pior do que o de Noé. Porque no dilúvio de Noé, somente os homens foram destruídos, a terra não. Mas no dilúvio de Lúcifer, toda a terra foi deformada e destruída, o sol parou de brilhar. Estava tudo numa escuridão. Passou não sei quantos milhares de anos a terra naquela... Por isso que as pessoas ficam especulando, houve a época do gelo, uma era do gelo, era disso, era daquilo. Foi essa época aí. A terra ficou completamente desolada, vazia, sem forma. E a Bíblia diz então que o Espírito de Deus começou a pairar sobre a face das águas. Que coisa interessante, né? Quando o Espírito de Deus começa a se mover. Sabe que Espírito ele está falando aqui? O mesmo Espírito Santo que está dentro de mim e de todo aquele que confessou com a sua boca e creu com o seu coração que Jesus é o Senhor. O mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus que está dentro de mim, habitando dentro de mim, era aquele que estava pairando sobre a face das águas naquele dia. Quanto poder, irmãos. Quanta história, quanto poder, quanta ressurreição, quanta glória há dentro daquele que tem Jesus como o Senhor de sua vida. Sabe, a resposta dos seus problemas não estão à sua frente, estão dentro de você. O seu futuro não está na sua frente, ele está dentro de você. Você está procurando as coisas nos lugares errados, você tem que procurar dentro de você. Sabe, e eu acho engraçado, sabe, essas coisas. O diabo sempre gosta de deturpar princípios da Bíblia. A Bíblia fala sobre meditação, que é parte fundamental da sua vida de oração, e eu já falei várias vezes aqui. Meditação não é você esvaziar a sua mente. Meditação é você encher a sua mente com a palavra de Deus e ficar pensando no que Deus disse. Está entendendo? Eu vejo a pessoa lá nessas religiões da Ásia, daqueles povos que vieram de Caim, que sem conhecimento de Deus cresceram para lá, e tem milhões de deuses, e criou seu próprio humanismo, aquela coisa toda. Eu vejo essas religiões ensinarem a pessoa algo que às vezes até parece ser bom. Vão esvaziar a mente aqui, tirar todos os problemas, tira tudo, tira os problemas, tira as coisas boas, e oficina, cabeça vazia é o quê? Já diz o ditado, né? Então perceba que a pessoa fica, foi o que minha mãe falou hoje, fica simples. A palavra simples para a Bíblia significa pessoa vazia, sem nada na cabeça. Para não falar que tem cabeça de camarão, fala que não tem nada na cabeça. A pessoa fica simples, boba. Deus não quer filhos simples, bobos. Deus quer filhos sábios, como Ele é sábio. Por isso Ele diz, peça sabedoria e eu vou dar. Não tenha dúvida, não tenha uma mente doble, não tenha mente dupla. Peça, creia que recebeu e você vai ter. Eu dou livremente para quem pedir. Deus quer os seus filhos sábios. Saber fazer as coisas, como lidar com os problemas da vida. Ter solução dos problemas, porque a solução, irmãos, está dentro de nós. O Espírito de Deus está dentro de mim. Quando eu botei essa roupa hoje, eu olhei no espelho e falei assim, colete, gravata, camisa branca, aonde você for, o Espírito de Deus vai. Glória a Deus!
aonde eu vou, o Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, ele também vai. Agora olha que coisa interessante, o Espírito de Deus pairou sobre as águas, mas aconteceu alguma coisa quando ele fazia isso, não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Hã? Tá pensando que é pegadinha? Fala a real. Sim ou não? Não. Capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a terra estava sem forma e vazia. Mas a Bíblia não fala que mudou. Vê se fala aí uma coisa que mudou. Olha lá. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus, o mesmo Espírito de mim, aleluia, se movia sobre a face das... Mas não aconteceu nada. O Espírito Santo está se movendo. Sabe, tem uma música que as pessoas cantam assim: quando o Espírito de Deus, como é que é? Quando o vento soprar, tudo vai transformar nada. O Espírito estava lá se movendo sobre a face das trevas, do abismo, das águas, nada aconteceu. Nada vai acontecer na sua vida simplesmente porque o Espírito Santo está se movendo, está dentro de você, não. Sabe quando começou a acontecer as coisas? Bota o versículo 3 desse capítulo 1. Versículo 3 então. Disse Deus. Disse Deus. O Espírito Santo estava presente. Deus chegou então em cena e ele falou: haja luz. E na mesma hora, a sabedoria, que era o próprio Jesus, que acompanhou, que estava com Deus desde a formação do pó, do universo, o sol começou a brilhar. A luz começou a brilhar, o sol veio depois. Eu quero que você entenda uma coisa, gente. Não é simplesmente porque o Espírito de Deus habita dentro de um cristão que vai acontecer as coisas. Você tem que entender o que está escrito ali. O Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus está dentro de nós, pairando. Disse Deus, e aquilo que ele falou aconteceu. Então você vai ter que começar a falar, para que aquele poder do Espírito de Deus que está dentro de você comece a se manifestar. O Espírito de Deus está dentro de você, mas é através da sua boca, das suas palavras, das suas mãos agora, que Deus vai operar na terra. É uma conexão entre o seu coração aqui interior e a sua boca. Amém? Então as coisas não começam a acontecer quando o vento está soprando, não. A única coisa que acontece quando o vento sopra para vocês cabeludos, é que fica descabelado. Para os carecas não tem problema nenhum, mas para os cabeludos fica tudo descabelado, voa cabelo para lá, para cá, mas não acontece mais nada além do que isso. Mas quando você fala, aquieta-te vento, o vento tem que obedecer. E você fala isso em nome de Jesus. Então olha lá que interessante. O dilúvio Noé, ele matou os homens, mas não destruiu a terra. O dilúvio de Lúcifer, que veio antes, destruiu, deformou toda a terra. Então Deus de repente começou a fazer tudo, e Deus foi e criou algo. No sexto dia Deus criou a sua obra-prima. Deus criou algo que ele chamou de Adão. Essa palavra em hebraico, Adão, é uma palavra plural, que significa uma raça de ser, conhecida como homem, ser humano, o ser homem, macho e fêmea. Deus então criou essa raça e ele fez o nosso corpo do pó, do hidrogênio, do carbono, do oxigênio da terra, mas a Bíblia diz que ele soprou dentro das narinas daquele boneco de terra, desse corpinho seu que você malha todo dia e só come coisas boas e saudáveis. Ele soprou dentro do homem algo que saiu de dentro dele. Deus botou ele mesmo dentro do homem. Você está entendendo isso? Deus, antes de fazer isso, ele falou assim: vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nunca antes, na eternidade passada, Deus havia feito tal criação. Deus, quando ele reformou a terra pelo poder das suas palavras, ele não criou um outro anjo para ficar no lugar de Lúcifer. Ele não trouxe Miguel, ele não trouxe Gabriel, não trouxe ninguém. Ele criou uma obra-prima. Ele criou algo chamado homem.
imagem e semelhança de Deus. É um ser que poderia agora se relacionar com Ele. Era um ser que poderia agora compartilhar, uma extensão da sua família. É um ser da mesma classe dele. Ele era a fonte de vida daquele ser. E aquele ser era como se fosse seu filho. Ele estava ali se relacionando com seu pai. Sabe, e a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele foi com o homem para o descanso, que é o sétimo dia. E o sétimo dia nada mais significa do que o descanso de Deus. Eu já preguei sobre o sétimo dia aqui, é algo interessante você aprender sobre isso. E o homem foi criado, gente, presta atenção nisso, o Espírito Santo está mandando falar, então não tem nada a ver com isso, eu vou falar para você. O homem foi criado para viver em descanso com Deus. Você foi criado para viver no descanso de Deus. Você foi criado para viver no descanso de Deus. No sexto dia, Deus acabou o dia criando o homem. No sétimo dia, ele descansou. Ele fez todas as coisas. Quando acabou de fazer tudo, ele fez o homem, pegou o homem. Pronto, vamos para o descanso. Está entendendo? E o homem ficou com ele no sétimo dia, no descanso, até o dia que ele pecou. Aí saiu o descanso. Em outras palavras, o pecado tira você do sétimo dia. Sétimo dia não é um dia da semana. Sétimo dia é um lugar. Isso é uma outra pregação. Então, Deus nos criou e começou aquele relacionamento até que o homem pecou. Engraçado que a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele falou assim: sujeitai a terra. O que significa a palavra sujeitar? Tome controle. Exerça o controle. Sabe por quê, gente? Porque Satanás e todos aqueles povos que morreram no dilúvio de Lúcifer estavam na terra. Desencarnados, mas estavam na terra. Está entendendo isso? Aqueles povos hoje são conhecidos como demônios. Estavam na terra. Deus falou, sujeite. Em outras palavras, Deus falou assim: cuidado que um dia vem uma serpente aí. Mas sobre elas tem que sujeitar. O poder que Deus deu para Adão foi muito maior do que o poder que ele deu para Lúcifer no começo. Adão não era simplesmente um regente da terra, ele era como se fosse o rei de toda a terra. Deus deu para Adão autoridade sobre toda a terra, sobre todo o seu ambiente. E o homem andava na presença de Deus, no descanso de Deus no Éden. E onde ele andava, o Éden era o lugar móvel junto com ele. Então, quando a Bíblia fala que Adão pecou e Satanás conseguiu fazer uma aliança com a serpente, que era um dos animais mais astutos, veio falar com o homem. Olha a capacidade, sabe a capacidade que o homem tinha na terra, assim, era uma coisa assim que a gente não está nem arranhando na superfície do que o homem podia fazer na terra antes. Para mim, a ciência nada mais é do que o homem descobrindo como Deus faz as coisas, algo que Adão já tinha sujeitado há muito tempo atrás. Tudo que Jesus fez na terra, Adão fazia na terra. Só para você ter uma ideia. Porque Jesus, quando veio, ele veio como um homem, ele veio como o segundo Adão. Ele não veio como Deus. Ele era 100% Deus na sua natureza, como Adão era. Mas ele não tinha as atribuições de Deus. A Bíblia diz que ele se despojou de toda a sua glória. Se fez em forma de servo. Então, ele só começou a agir como o segundo Adão quando ele foi ungido com o mesmo espírito que o segundo Adão tinha, que era o Espírito de Deus. O mesmo espírito está dentro de mim. O mesmo espírito está dentro de todo aquele que confessa com a sua boca e crê com o seu coração que Jesus é Senhor. Você não está nem arranhando na superfície de quem você realmente é. Você não tem nem noção de quem você é. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se você soubesse quem eu sou, você pagaria meu jantar hoje. Você não está nem arranhando na superfície de quem você é. O homem é um ser fenomenal. O ser humano. E a Bíblia diz que aquela serpente veio e falou com Eva, e eu falo isso muito no culto aqui dos homens, né, falando sobre características da personalidade e tudo. Eu tenho que terminar logo.
Eva pecou, Adão, por livre e espontânea vontade, pecou, e quando aquilo aconteceu, ele deu todo o seu poder, toda aquela autoridade que ele tinha para Lúcifer, para Satanás. Lúcifer acabou. Então perceba comigo uma coisa muito importante, gente. Quando Satanás conseguiu enganar o homem, fazer ele pecar, ir contra Deus, desobedecer a palavra de Deus e comer daquele fruto, não somente ele reaveu a autoridade na terra, como ele teve um poder como ele nunca teve antes. Ele teve agora o poder adâmico na terra. É por isso que o apóstolo Paulo e vários outros escreveram: olha, o mundo jaz no maligno. O Deus desse mundo é Satanás. Por quê? Porque antes era Adão. Por isso que Jesus veio e fez em forma de homem. Quando Jesus veio, ele foi o segundo Adão, porque ele era como o primeiro. Ele tinha a natureza de Deus num corpo terreno. Ele estava vivo diante de Deus. Jesus, ele não veio dar a vida por anjo nenhum. Jesus veio dar a vida por um ser que é a imagem e semelhança dele. Eu quero que você entenda o seu valor para Deus. Se só existisse um homem na face da terra, Jesus viria para fazer a mesma coisa. Jesus veio, e quando ele veio em forma de homem, ele sujeitou a todas as coisas e tudo mais, e nós conhecemos a história, e como ele doou a sua vida, porque ninguém consegue matar um ungido de Deus. Tentaram matar Jesus antes dele nascer. Tentaram matar Jesus depois que ele começou o ministério dele público. Tentaram jogar ele do precipício, tentaram apedrejá-lo, ele passava pelo meio do pessoal assim. Várias coisas aconteceram. João falou que se fosse escrever tudo que Jesus fez no seu evangelho, ele disse assim: não teria livros na terra para escrever tudo que ele fez. Eu imagino o que Jesus fez. Eu me lembro no Getsemane, quando Jesus foi para Judas o traiu e o pessoal foi buscá-lo. Perguntaram assim: quem é Jesus? Ele falou: sou eu. Pum! Todos os exércitos, aquele exército inteirinho caiu no chão. Imagina, gente. Ele só falou: sou eu. Pá! No chão, todo mundo caiu. Olha o poder, né? Então perceba que ninguém consegue matar um ungido de Deus. Você não está entendendo o que eu estou falando? Quero que você entenda isso, porque Satanás sabe disso. Ele conhecia unção, ele usava unção, e ele sabia que ele não poderia ser destruído. Ele só foi destruído pelas suas próprias ações, suas próprias escolhas. Você só pode ser destruído pelas suas próprias escolhas erradas, ou pela a sua ignorância da verdade, ou porque você está desobedecendo. Você conhece a verdade e não está praticando ela na sua vida. Então, quando você toma ações erradas, aí um ungido consegue se autodestruir. Jesus, ninguém matou Jesus, Jesus deu a sua vida. Ele entregou a vida dele por amor, ele deixou ser levado. Ele colou a orelhinha do cara lá de novo e falou assim: me leva que eu vou. E ele foi. E ele sabia que ele ia apanhar, ele sabia que ele ia subir a cruz, ele sabia de tudo. No Getsemane foi o pior que... O Getsemane, quando ele estava orando lá, suou sangue, foi pior do que a cruz, ele já sabia de tudo. E mesmo assim, ele escolheu obedecer. E obedeceu morte de cruz, humilhante. Então Jesus veio, e a Bíblia diz que ele morreu como pecador, foi ao inferno como pecador, ficou 3 dias no inferno como um pecador, mas no terceiro dia, aquele Espírito de Deus, que pairou sobre a face das águas, no começo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, terceira pessoa da Trindade de Deus, Abba, quem ele é, a fonte de toda a vida. Ele foi até aquele aquele abismo, aquele inferno, aquele lugar onde Jesus estava, onde ele tinha sido doado, onde ele tinha sido entregue, onde ele se fez pecado, onde ele desceu. E o diabo pensou que tivesse vencido. Aquele Espírito desceu lá, com o poder da ressurreição, levantou Jesus no meio do mundo dos mortos. E Jesus, no meio do mundo dos mortos, de demônios e anjos acorrentados e pessoas ali presas, aquela coisa toda, ele levantou em toda glória e poder, o poder da ressurreição. E cada passo que ele dava naquele lugar, o chão tremia, e todo mundo falou: está acontecendo uma coisa aqui, um terremoto, uma luz começou a brilhar no meio das trevas, naquelas trevas densas, naquele calor intenso do inferno, uma luz refrescante começou a brilhar, todos eles viram a luz. Lúcifer, quando caiu e foi queimado e virou cinza, todos viram ele cair. Ele tomou do homem imagem e semelhança de Deus. Jesus, a autoridade e poder que Deus tinha dado para Adão, Jesus veio e tomou da mão dele de volta.
cumpriu todos os clamores da justiça, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele disse para o primo dele, João Batista: cabe a nós cumprir toda a justiça. Quando ele foi batizado nas águas, ele cumpriu todos os clamores, levantou em glória naquele terceiro dia, tomou do diabo todo aquele poder adâmico dado por Deus a Adão, e agora ficou na mão dele. Satanás foi humilhado de novo. Todo mundo viu. A Bíblia diz que foi feito um show aberto, público, e ninguém pagou para entrar para ver. A entrada era franca e todo o inferno, todo mundo viu Jesus, o Filho de Deus, arrancar da mão do diabo o poder e a autoridade que ele tinha tirado do homem. O poder e a autoridade que Deus deu ao homem, ele arrancou de volta. E ele tomou da mão dele a chave da morte e do inferno. E ele levou consigo aqueles que estavam cativos no seio de Abraão, daquele inferno. E ele subiu. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias aqui na terra, dando uma pós-graduação para os discípulos dele, coitados, não aprenderam nada em 3 anos e meio. Muitas pessoas viram Jesus andar por aí num corpo glorificado, e ele subiu aos céus. E Apocalipse diz que os céus estavam chorando, os anjos estavam chorando, porque não existia ninguém digno de abrir o livro de 7 selos, até o dia que Jesus chegou lá. E quando Jesus chegou lá, houve brados: digno, digno, ele é digno, Jesus é digno, ele é digno. Santo, a palavra santo significa íntegro. Ele é aquilo que ele fala, ele e a sua palavra são um. Ele conquistou e venceu todas as coisas. E eu quero terminar essa mensagem hoje lendo com você o que o apóstolo Paulo escreveu, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 16. E aqui Paulo fez uma oração para a igreja, para mim, para você. Você pode fazer essa oração, você pode diariamente fazer essa oração se você quiser. Você pode botar o seu nome nessa oração, se referindo a você e sua família, se você quiser. Isso vai criar um efeito poderoso na sua vida, você vai ver isso com o tempo. Essa oração ele fez para a igreja, ele falou assim: não cesso de dar graças a Deus por vós. Está falando da igreja de nós. Lembrando-me de vocês nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, te dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminado os olhos do seu coração, para que você saiba qual é a sua esperança e a sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20, que operou em Cristo naquele dia, naquele terceiro dia, ressuscitando dentre os mortos, e o fazendo-se assentar-se à direita de Deus nos céus, em Chamaim, aleluia. Versículo 21, muito acima de todo principado, de toda autoridade, de todo poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. Ele disse: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aleluia! O segundo Adão sujeitou algo que o primeiro Adão não tinha sujeitado. Deus disse para Adão: sujeitai. Chegou um dia que ele não sujeitou, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus. Ele pisou na cabeça do diabo assim, ó. Pisou. Ele pisou e ainda fez assim, ó. Aleluia. Aquele cabeção, caixa d'água do diabo. Eu estou alegre porque eu vou continuar lendo o versículo aqui. E o versículo, quando vou continuar lendo aqui, o versículo 22, você vai começar a gritar agora, quer ver? Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Sabe o que ele fez depois?
Ele deu para a sua igreja, e Ele é a cabeça e nós somos o corpo, e Ele cumpre tudo em todos, através de cada um de nós. Jesus pegou tudo de volta e deu para a igreja, é o seu corpo na terra. Aleluia! Na sua mão, na sua boca, tem o poder da ressurreição. O poder que sujeitou todas as coisas estão na tua boca, está na tua mão. Você tem que entender claramente a sua posição no meio do céu, da tua herança. Toda aquela autoridade adâmica, todo aquele poder, Jesus pegou de volta e Ele deu para a igreja. E sabe como você usa? Você usa quando você fala em nome de Jesus. Onde não há vida, que haja vida agora. Em nome de Jesus, aonde não há, onde está acabado, onde está quebrado, conserte agora. Em nome de Jesus, vem a provisão. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, você começa a usar o nome. E quando você fala em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus, que sujeitou todas as coisas, estivesse falando, porque você é o corpo dele. Ele é a sua cabeça, ele te guia, ele te dirige, mas você é que faz as coisas. Você é a igreja, você é o corpo de Cristo. A igreja não é uma pessoa, a igreja não são pessoas predestinadas, escolhidas por Deus. Não. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo que Ele deu. Ele plantou a Cristo. E a lei da semeadura diz: quando você planta alguma coisa, você recebe frutos da mesma espécie daquela semente que você plantou. Ele plantou a Cristo, e Deus até hoje está colhendo cristãos, dando frutos, colhendo cristãos.